Meus irmãos, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. A partir do verso 20. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Feche seus olhos. Deus, nós rogamos e pedimos que a palavra do Senhor nessa noite seja instrução para a nossa vida cristã e para a nossa alma. Que o teu Espírito que habita em nós nos ilumine de tal forma que não fique nenhuma dúvida, não fique nada obscuro, não fique nada escuro ao redor do que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus, o nosso mediador. Amém. Nós temos meditado já desde fevereiro sobre perdidos e achados. Pessoas que fizeram perguntas para Jesus, ou ouviram da boca de Jesus perguntas, e que, não crendo nele, se mostram para nós como pessoas perdidas. Você tem memória boa, vai se lembrar que quase todas as perguntas que são feitas a Jesus ali na semana da sua crucificação são feitas por pessoas que não creem nele, e a maioria delas pessoas que o estão julgando e condenando. Nós temos chamado essas pessoas de perdidos. Mas você vai perceber que logo após a morte e depois a ressurreição de Jesus, quase que todas as perguntas que são feitas por Jesus e são feitas aos seus discípulos, que nós chamamos aqui de achados. Pessoas que o Senhor, como pastor, buscou, encontrou e trouxe para o seu rebanho, para o seu redil. Essas perguntas de Jesus no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas, principalmente nesses dois evangelhos, elas mostram o caráter restaurador da ressurreição e da promessa de Jesus de que nós habitaremos com ele por toda a eternidade. Mas principalmente essas perguntas são perguntas pastorais. Elas perguntam exatamente aquilo que está afligindo a nossa alma. O capítulo 21 de João, o Senhor Jesus, nós trabalhamos já desde a semana passada nas nossas transmissões online, as perguntas que são feitas aqui no capítulo 21. Agora, deixa eu falar um pouco sobre o Evangelho de João. A data do Evangelho de João é do final do primeiro século, por volta do ano 90, ou um pouco depois, ou seja, cerca de 60 anos depois que tudo isso aqui tinha acontecido, e já estava fazendo anos, muitos anos do crescimento e da pregação do Evangelho por todo lugar. 60 anos, meus irmãos, é muito tempo. Eu tenho 52, estou caminhando para 53. Às vezes eu sento lá em casa e já começo a ter aquela sensação de que estou ficando na geração passada. Coisas que eu lembro, eu estava lá
que alguns de vocês aqui nem tinham nascido ainda. Já estou chegando nessa época, já estou dentro dessa época de falar dessas coisas. Alguns dias atrás, conversando com a minha esposa, a gente estava naquela frase que sempre a gente abomina nos mais velhos: o meu tempo é que era bom. Naquela época que era bacana, né? A evangelização, o testemunho, as nossas canções, e a gente já começa a adquirir aquela linguagem de pessoas mais idosas, mais saudosistas. 60 anos já nos leva a esse tipo de conversa. Tempo suficiente, por exemplo, para aparecerem pessoas dizendo que o holocausto judaico lá na Alemanha nunca ocorreu. Nós estamos há pouco mais de 60 anos da Segunda Guerra Mundial e já tem gente dizendo por aí, escrevendo livros e defendendo teses de doutorado de que aquilo lá nunca aconteceu. Olha só. E nós estamos na época do vídeo, da televisão, da filmagem e da fotografia. Na época de Jesus não tinha nada disso. Recentemente ouvimos de uma declaração de que entre os muçulmanos é espalhado que o Holocausto é uma armação do Ocidente para defender a Israel dos reclames dos palestinos com respeito à sua terra. 60 anos é tempo suficiente para histórias maravilhosas caírem no esquecimento, ou para fatos virarem lendas e lendas passarem a ser tratados como se fatos fossem. Tipo, na minha época as pessoas diziam: Elvis não morreu. E eu me lembro, lá em 1974, quando eu tinha 6 anos de idade, eu me lembro da morte de Elvis Presley ser noticiada no Fantástico. Mas tem gente por aí que diz: Elvis não morreu. Há poucos dias atrás, eu digo uns 4, 5 anos atrás, minha filha chegou lá em casa com uma reportagem dizendo: Michael Jackson não morreu, foi encontrado no hotel não sei aonde. Essas coisas aí. E não tem nem 60 anos que ele morreu. João precisa colocar alguns pingos em alguns is. E o Evangelho de João ele não foi escrito exatamente após a ressurreição do Senhor e antes da ascensão narrada por Lucas. Quando João escreve isso aqui, tudo isso já tinha acontecido. Ele está falando das suas memórias, das suas lembranças. E há algo mais que nós precisamos saber sobre o que significa seguir Jesus. E eu gostaria de meditar com os irmãos por um tempo aqui sobre 3 considerações a respeito de qual deve ser o foco do nosso discipulado, do fato de que o Senhor Jesus nos chamou para segui-lo. Essa semana, na quarta-feira, eu meditei com os irmãos, aqueles que assistiram pelo nosso canal do YouTube, sobre as 3 perguntas que Jesus faz a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E quando Pedro diz: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, Jesus então lhe dá 2 mandamentos: apacenta as minhas ovelhas e segue-me. É interessante que dizer para Pedro: segue-me, era a mesma frase que Jesus tinha dito para Pedro 3 anos e meio antes, quando havia chamado pela primeira vez. Ou seja, Jesus perdoou o escorregão de Pedro por ter negado a Jesus naquela noite e o restaurou à mesma posição, ao mesmo chamado de antes, quando tinha chamado pela primeira vez. Agora, o Senhor Jesus, conversando ainda com Pedro, e agora João entra na conversa, ele diz para Pedro: olha, o que te importa se eu quero que João permaneça? Você segue. O Senhor Jesus está chamando a atenção para o foco. E aqui eu gostaria de olhar com os irmãos essa questão. Primeiro, versículo 20, versículo 21, quando o Pedro começa a seguir Jesus e andar com Jesus ali na praia do mar da Galileia, ele olha para trás, ele olha para o lado e vê que João está indo junto com os 2. E ele pergunta para Jesus: e quanto a este? E quanto a este, o chamado é individual, mas a caminhada nunca será solitária. O Senhor Jesus diz para Pedro: segue-me, mas o Senhor Jesus está querendo dizer para cada um de nós também: segue-me. E quando nós estivermos seguindo Jesus pessoalmente, intimamente, individualmente, olhar para o lado, nós vamos perceber que na mesma caminhada e seguindo o mesmo Jesus tem outras pessoas.
que não são somente nós. Então o Senhor Jesus nos chama para prestar atenção em qual é o foco do nosso aprendizado, do nosso discipulado, da nossa caminhada. Ele está querendo mostrar para nós que palavras como exclusivismo, competição, intromissão, preocupação genuína com um amigo ou curiosidade quanto ao futuro dos outros, nada disso faz parte do foco do nosso discipulado. Pedro poderia estar perguntando, e quanto a este? Porque Pedro queria que Jesus ficasse aquele dia só para ele. Ele acabou de me perdoar, nós temos muito o que conversar. A conversa da reconciliação. Talvez Pedro pudesse estar pensando, mas se eu quero conversar com Jesus e João está indo junto, então ele vai competir comigo pela atenção de Jesus. Ou ele poderia pensar, que João intrometido, não está vendo que Jesus está conversando é comigo? Ou, de repente, ele está simplesmente preocupado. E João? O que o senhor tem a dizer para João? Ou, ele pode simplesmente estar curioso. O que vai acontecer com João? O que vai acontecer com a gente? É interessante como que todas essas questões, elas estão envolvidas no fato de sermos igreja. Nós temos que lidar com o exclusivismo, nós temos que lidar com a competição, nós temos que lidar com a intromissão, nós temos que mostrar preocupação uns com os outros, e nós temos muitas vezes que lidar com o excesso de curiosidade que nós temos a respeito de Jesus. Nós estamos em tempo de pandemia, de isolamento social, e está pipocando no YouTube muita gente falando a data da volta de Jesus. Voltou de novo o assunto. Cada vez que tem uma pandemia, na época do H1N1 foi a mesma coisa. Cada vez que aparece uma coisa que assusta a multidão, lá vem a história de que, não, nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus vai voltar, mas nós podemos marcar o mês e o ano, né? E aqui no Brasil, a última que fez isso foi a Valnice Milhomens. Quantas pessoas gostavam e seguiam a Valnice Milhomens? Ela dava muito trabalho para a ortodoxia cristã no Brasil. Até o dia que ela inventou de marcar a data da volta de Jesus. Ela disse que Jesus voltaria em outubro de 2013. E ele não voltou. Cadê Valnice Milhomens? Então, essa semana apareceu um outro, agora um católico, marcando a volta de Jesus, o mês e o ano. Marcou para outubro de 2028. Faltam 8 anos. Olha lá. Então vai ficar nessa conversa 8 anos o nosso ouvido dizendo Jesus está chegando em 2028. Jesus está chegando em 2028. Não sei se ele chegará em 2028. Isso é com ele. Mas a grande questão é que muitas vezes nós somos movidos na nossa fé não pelo discipulado em si, mas pela pura e mera curiosidade de querer saber das coisas. E isso não é de ninguém. Isso não sustenta a vida de ninguém. O fato é que a repentina preocupação e pergunta de Pedro deixa transparecer que ele não tinha entendido Cristo. Ao perguntar por outros, ele tira o foco do seu chamado pessoal e das implicações pessoais do Evangelho para cada pessoa. Nós temos uma tendência natural e muitas vezes até pecaminosa de desviar o foco de nós para os outros quando estamos debaixo de pressão. Nós sempre queremos os holofotes sobre nós, mas quando vem a pressão, nós queremos chamar para os outros. Os políticos lá de Brasília fazem isso o tempo inteiro. Toda vez que tem um escândalo rondando o nosso Congresso Nacional, eles querem chamar a atenção para alguma coisa fora deles. E às vezes nós cristãos entramos no mesmo barco com assuntos diferentes. Quem é o discípulo, então, a quem Jesus amava? Não preciso gastar muito tempo com isso, todos nós aqui sabemos que é João. Então, será que João está se intrometendo? Será que isso aqui é só uma questão de estilo literário dele? Ou será que é um testemunho para as gerações futuras a respeito do que Jesus quer tratar? Essa pergunta ela é melhor respondida com outra pergunta. Por que João se dá a conhecer por um episódio relacionado à última ceia, especificamente sobre o traidor e a traição? Porque esse evento envolve tanto Pedro quanto João. Foi Pedro quem instigou João a fazer aquela pergunta, você se lembra? João capítulo 13, versículo 24. Pedro disse para João, pergunta quem é o traidor.
João quer deixar claro que era testemunha ocular da promessa arrogante, da falha e também da restauração de Pedro à liderança dos discípulos de Cristo. É preciso lembrar que Pedro e João eram amigos íntimos antes de conhecerem a Cristo. Os irmãos vão se lembrar que Pedro e João eram sócios no negócio da pescaria. Os dois já trabalhavam juntos, portanto eram amicíssimos. Cristo não deseja que caminhemos sozinhos. Ele deseja que auxiliemos uns aos outros na caminhada do testemunho e também do discipulado. A verdade é que sustentamos e sustentaremos uns aos outros durante o percurso. É provisão de Deus que sejamos reunidos como corpo, povo, família, porque é assim que Deus quer se relacionar conosco. Ele se relaciona com cada um, mas Ele quer se relacionar com todos, como um corpo que Ele ama e salva. Ele é o Senhor e nós somos os seus discípulos, companheiros uns dos outros pelo caminho. Então, quando Pedro pergunta, e quanto a este, Jesus quer deixar bem claro, ele não está de fora, ele está dentro. Não somos nós que temos que colocar para fora aqueles que o Senhor Jesus colocou para dentro. Em segundo lugar, se até ser meio mal educada, ele diz, o que te importa? Tem horas que a gente tem que cortar a conversa pela raiz. E sempre que a gente corta uma conversa pela raiz, aquela sensação de que tem falta de educação aí, vai aparecer no ar. Não tem jeito. Então a resposta de Jesus toma a responsabilidade para si. Quem decide quem me seguirá e quem não me seguirá, não é a própria igreja. Sou eu mesmo. Sou eu quem chamo. A igreja é um instrumento de Deus para chamar as pessoas ao arrependimento e à salvação. Jesus não responde a Pedro diretamente se ele quer me seguir, ele simplesmente diz, o que te importa? Mas ele diz assim, se eu quero que ele permaneça, o que te importa? Ele diz, é comigo isso. O tamanho do rebanho, quantas pessoas e quantos virão, é do próprio Deus que chama, não da igreja, não dos discípulos. Nós não estamos aqui para dizer quem pode e quem não pode estar no culto para adorar o Senhor. É Ele quem diz, eu chamo. E é por isso que nós temos que estar muito atentos nesse tempo dessas intromissões do governo no culto cristão, para não permitirmos que isso se torne uma regra e não uma exceção. Porque no decorrer da história, os governos sempre quiseram dominar e controlar o culto na igreja. Um dos eventos mais recentes disso foi a própria Segunda Guerra Mundial, quando Hitler comprou a liderança da igreja e a dominou. Isso trouxe muita vergonha para o evangelho naquele período. Jesus mostra que a curiosidade ou a preocupação quanto ao futuro é menos importante do que a obediência no presente e a atenção no processo do discipulado. Lembra daquele provérbio popular, a curiosidade matou o gato? Não é o pau do gato do Lucas, não. Essa é uma das frases mais comuns aqui da igreja de Vila Nova. Mas é mais ou menos isso. O assunto não me importa, pau no gato. Quem atirou o pau no gato? E lá em casa agora nós estamos com um gato novo, e esse gato dá muito trabalho. A curiosidade desse gato é o que mais nos chama a atenção. Ele quer saber de tudo, ele quer enfiar o nariz em tudo, ele quer entrar em todos os armários, até dentro do fogão ele quer entrar. Uma hora ele vai acabar entrando com o fogão ligado, e eu vou fechar a porta. A curiosidade matou o gato. Nós não somos movidos pela curiosidade, nós somos movidos pela fé. Fazer perguntas demais não ajuda na realidade da tarefa. Na igreja, nós estamos sempre respondendo perguntas que dão a impressão que tentam justificar alguma coisa, encontrar alguma razão para não fazer, para não se envolver, para não caminhar, ou para fazer de outro jeito, ou para não precisar levar em conta como a Bíblia diz que deve ser feito. É o tempo todo, meus irmãos. Pastor, é pecado fazer assim? Eu posso fazer desse jeito?
Será que é errado eu fazer mais ou menos e não igual o que a Bíblia diz? Meus irmãos, está aí Saul, a história de Saul para mostrar que não funciona. Saul queria ter uma fé em Deus desse jeito, tirar proveito dela para si o tempo todo. E Deus diz para ele, olha, não, é do jeito que eu falei. É desse jeito que eu quero. Mas muitas vezes nós queremos ajeitar as coisas. Como Uzá, que tentou ajeitar a Arca da Aliança em cima do carro novo que Davi fez e Deus disse que não era para fazer. E aí a arca começou a balançar e ele foi lá e ajeitou para ela não cair. E a Bíblia diz que ele morreu na presença de Deus por esta irreverência. A irreverência de não ensinar a lei corretamente para o rei. Porque tinha medo de que se ele dissesse para o rei que não podia fazer do jeito que o rei queria, ele que ia morrer mais depressa. Mas não. O foco do discipulado é a vontade de Cristo, não a nossa. Nós nos importamos com quem segue ao nosso lado. Nós questionamos a Cristo por causa de nós nos importarmos. Nós tiramos o foco de Cristo e colocamos em nós. E por que fazemos isso? Exclusivismo, competição, intromissão, essas coisas estão sempre aí diante dos nossos olhos. Mas o Senhor Jesus disse, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Observe que, de novo, o Senhor Jesus não repreende a Pedro. Jesus só coloca o foco no devido lugar. Não, Pedro, não é para você ficar preocupado aqui quem está me seguindo, quantos vão me seguir, que hora que eles vão me seguir, até quando eles vão me seguir. É para você se preocupar em me seguir e fazer o seu trabalho como deve ser feito. É a mesma resposta do versículo 19. Você pecou contra mim, eu te perdoo, segue-me. O outro está me seguindo, para de ficar prestando atenção nos outros, segue-me. Seguir Jesus não quer dizer olhar somente para frente e não dar a mínima para os outros, mas significa que todos os detalhes da caminhada precisam ser medidos pelo foco principal, seguir Jesus. As decisões que tomamos e não tomamos, as relações que desenvolvemos, os compromissos que assumimos ou não na igreja e fora dela, tudo deve ser medido em relação ao convite, que também é um mandamento de Cristo, quando ele diz para Pedro, segue-me, vem comigo, vem depois de mim, aprenda comigo. Como dizia Caio Fábio nos seus bons tempos, lá na década de 1980, tem até um livro com essa frase, seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida de alguém. Nós deveríamos nos perguntar como podemos ajudar uns aos outros a serem firmes, fiéis e perseverantes na caminhada cristã. Deveríamos nos perguntar o que estamos fazendo que está nos atrasando na nossa caminhada, ou atrapalhando, ou emperrando o progresso da nossa caminhada cristã. Hebreus capítulo 12 fala de pesos e pecados que com tenacidade, com insistência, nos assediam, atrapalhando a gente a seguir Jesus. E eu me lembro, até citei isso recentemente numa meditação para a igreja, de um peregrino de John Bunyan. Ele recebe um rolo. Esse rolo, ele representa a Bíblia. E ele tem que entregar esse rolo na entrada do portão celestial. Então, ele, cansado da caminhada, se assenta debaixo de uma árvore, que eu não me lembro mais o nome dela, é um nome bem daquele pessoal rural mesmo. E ele, de cansado, ele adormece e deixa o rolo do canto cair da sua mão. Então, ele dorme demais, ele se atrasa, ele acorda e ele sai correndo para a sua caminhada. Nessa altura ele já é uma pessoa mais atenta e mais comprometida. E quando ele chega lá na entrada do portão celestial, ele lembra que esqueceu o rolo. E ele tem que voltar a caminhada de quase um dia inteiro para procurar o rolo que ele tinha esquecido debaixo daquela árvore. Então ele se atrasou por causa da desatenção. E às vezes isso acontece conosco.
Quem já leu aquele livro Na Dinâmica do Espírito, de James Packer, um dos melhores livros que eu já li até hoje sobre a vida cristã e a relação das igrejas históricas com as igrejas neopentecostais, ele diz que, lá no final do livro, ele diz, olha, falta tempo para eu falar a respeito de um monte de coisa que nos atrapalha a caminhar com o Espírito Santo. E ele cita algumas, ele cita as distrações da caminhada. E ele diz lá nesse livro, eu tinha lido isso lá na década de 80, eu ainda vou publicar um livro sobre isso, e ele publicou. Publicou recentemente. Mas, por incrível que pareça, eu acho que ele esqueceu que tinha dito que ia tratar daquele assunto lá no livro anterior. Falou quase nada sobre distrações da nossa caminhada. Jonathan Edwards, quando fala sobre o grande reavivamento nos Estados Unidos, em 1740, ele fala uma coisa muito interessante sobre como que Satanás nos atrapalha em épocas de visitação de Deus à igreja. Ele diz que Satanás, percebendo que ele não pode impedir as obras de Deus na igreja, ele então dá um empurrão para a gente obedecer a Deus desequilibradamente. Já viu quando você está andando, de repente alguém te empurra e você fica meio que cai, mas não cai e consegue se equilibrar? Jonathan Edwards diz que Satanás muitas vezes faz isso com a gente. E geralmente isso acontece quando estamos distraídos, não atentos, e não percebemos as suas ações. O que pode nos distrair? Compromissos sociais, sonhos e projetos profissionais, relacionamentos perigosos, medos, traumas, ressentimentos não tratados no nosso meio. Essas coisas nos fazem pensar nelas mais do que deveríamos. E por isso deixar de organizar a nossa vida em torno daquele grande projeto de seguir Jesus. Nós seguimos Jesus enquanto somos médicos, advogados, enfermeiros, comerciantes, empregados de uma empresa. Nós temos as nossas profissões e nós temos as nossas preocupações, e a palavra de Deus diz que nós usamos e devemos usar desses relacionamentos para a glória de Deus. Testemunhando Jesus, se tivermos condição de aprender um pouco mais, evangelizar objetivamente as pessoas, intencionalmente as pessoas, mas sempre intencionalmente falar de Jesus. Em terceiro lugar, por que João achou importante registrar esse testemunho no final do seu evangelho? Primeiro, João achou importante falar disso, dessa conversa entre ele, Pedro e Jesus, para esclarecer o verdadeiro significado das palavras de Cristo. Já tinha passado 60 anos. Então, quando Jesus disse, que te importa se eu quero que ele permaneça? As pessoas começaram a dizer, João não vai morrer. João vai ser um Legolas do Senhor dos Anéis. Ou um Gandalf que está andando por aqui há 2000 anos. Não tem nada disso. Jesus diz para Pedro, na presença de João, olha, o que te importa se eu quero que ele permaneça? Então João esclarece, João já está idoso nessa época, 60 anos depois. Se ele tinha 20, então ele está com 80. E ele diz, olha, Jesus não disse que o discípulo amado ia viver para sempre. Ele disse, se eu quiser, o que te importa? Foi isso que ele disse. Então dizer que ele vai viver para sempre aqui na terra foi uma interpretação da igreja equivocada. E nós convivemos durante anos com interpretações equivocadas de pessoas na igreja. Um exemplo só para ficar claro o que eu quero dizer. Durante muitos anos foi dito que a agulha, aquela agulha lá do cabelo, é mais fácil passar um rico pelo fundo de uma agulha, mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Lá no século IX, 900 anos depois de que Jesus disse isso, um pastor árabe, ele disse que a agulha ali, na verdade, era uma porta que existia em Jerusalém,
que quando no sábado se fechavam as muralhas, os camelos que chegavam atrasados poderiam entrar na cidade, mas por meio dessa porta lateral, que não era o portão da cidade, e essa porta tinha o nome de agulha. Então, para que o camelo atravessasse, era necessário descarregar o camelo, ele tinha que se ajoelhar e as pessoas arrastá-lo através da porta chamada agulha, a fim de que ele pudesse entrar em Jerusalém. Olha que interpretação criativa. Só que os escritores bíblicos e os estudiosos que vieram depois, eles diziam, nunca ninguém tinha falado isso antes. Só depois do século IX é que essa interpretação apareceu e ela se tornou popular a ponto de inúmeras pessoas ensinarem desse jeito. Eu já caí nessa de ensinar que era assim. Até que um escritor veio e disse, não tem nada disso. A palavra que é traduzida por agulha lá em Lucas, por exemplo, ela é a palavra que era usada para a menor agulha que um médico usava na hora que ele estava fazendo uma cirurgia. Aquela agulha que era usada para costurar o local do ferimento ou onde ele tinha usado lá o seu instrumento para cortar a pele da pessoa. Então, é uma agulha muito fininha, muito pequenininha. E aí, a palavra que Lucas escolheu piorou ainda a interpretação do negócio. De modo que, às vezes, aparece uma interpretação aqui e ali de um determinado texto da Escritura e ela pega fogo e as pessoas começam a achar que é aquilo ali e deixam de prestar atenção no principal. Por isso, João diz, é preciso esclarecer as palavras de Jesus sempre para as pessoas. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Nós temos uma tendência natural a torcer e a distorcer as coisas. Costumeiramente, reinterpretamos doutrinas a fim de aumentar ou diminuir as suas implicações, a fim de mudar ou ajeitar o imperativo da obediência. O interesse pelo espetacular e o portentoso, e o incomum nos atrai, nos seduz, nos fascina e muitas vezes nos engana. E depois nos decepciona. Por isso, uma fé simples, que entende com simplicidade e verdade a Escritura, ela tem grande peso na presença de Deus. Não uma fé ingênua, mas uma fé simples, sem complicações. E eu quero partir para a conclusão. João, ao dizer essas coisas, ele esclarece as palavras de Jesus, ele desmancha equívocos perigosos para a fé e o testemunho da igreja, e ele dá mais um testemunho pessoal da amplitude da obra de Cristo na terra, pois ele diz, sabemos que o meu testemunho aqui escrito, verso 24 e verso 25, que eu não li, são verdadeiros. E o testemunho, na boca de João, a palavra que ele usa é a palavra martiria, da onde veio a palavra martírio, é colocar a minha vida em jogo por causa do que eu estou dizendo. Nós somos aqueles que colocam a vida em jogo por causa de Jesus e da sua ressurreição. É isso que significa ser discípulo, testemunha de Jesus. Eu quero concluir então. Primeiro, lembre-se, Jesus chamou pessoalmente cada um de nós para o seguirmos. Ainda que você tenha nascido num lar cristão evangélico, ou como um membro de uma igreja que eu pastoreei há um tempo atrás, nós perguntamos para as crianças no Dia das Mães, aquela história que esse ano a Sayonara fez aqui, das crianças gravarem um vídeo para as mães. E aí nós perguntamos para uma criança da igreja, hoje essa criança já deve estar com quase 20 anos. Quanto tempo faz que você é membro da nossa igreja? E ele diz, eu sou membro dessa igreja desde que eu era um feto. Minha mãe me concebeu aqui. E é verdade, tem gente que está na igreja desde quando estava no pensamento do papai e da mamãe. Hoje, mais um irmão mandou uma mensagem para mim dizendo, pastor, estamos grávidos. Daqui a um dia nós vamos dizer para a igreja quem é, porque ele disse que é para confirmar primeiro.
Pessoas que nós vamos ter o prazer e o privilégio de conduzir a sua educação cristã desde o berço, ajudando os pais nessa tarefa. Mas discípulo de Cristo você só se torna quando você proclama a sua fé pessoal, individual, publicamente. É quando a fé do papai e da mamãe que te apresentou o batismo passa a ser a sua fé, o seu testemunho. Quando você diz, eu conheço Jesus, ele veio a mim, ele mudou o meu coração, e eu arrependido entreguei minha vida nas suas mãos. Todos nós precisamos dessa experiência. E é nessa hora que nós entendemos que Jesus nos chamou para sermos dele. É nessa hora e a partir dessa hora que nós nos tornamos discípulos. Então lembre-se, Jesus te chamou para ser dele. Isso é o seu tesouro, o seu diamante mais precioso. Jesus se revelou a você. Então, se olhar ao redor, você vai perceber que ele te chamou, mas ele te chamou também o irmão que está à direita, o irmão que está à esquerda, o irmão que está atrás, o irmão que está à frente. Todos foram chamados. E nós agora compartilhamos desse chamado na nossa caminhada cristã. Porque somos corpo de Cristo. Segundo, nós não devemos nos importar com quantos são, ou se nos atrapalham, ou se poderíamos caminhar melhor se todos obedecessem à nossa liderança. Calvino, quando ele escreve sobre a vida cristã, ele compara a vida cristã com a caminhada. Ele diz, olha, a vida cristã é uma estrada na qual todos os cristãos estão. E aí ele fala algo surpreendente que as pessoas jamais entenderiam e achariam que Calvino diria algo parecido, mas ele fala. Ele diz, nessa caminhada, alguns andam mais à frente, outros andam mais atrás, mas todos andam na mesma estrada e na mesma direção. Ou seja, alguns aprendem mais depressa, outros aprendem mais devagar, mas todos estão aprendendo. E estão caminhando naquela direção. Quem teve uma mãe como a minha, que andava depressa demais, e a gente tinha que correr para andar do lado dela, e ela não era tão alta. E depois, quando eu comecei a namorar a minha esposa, ela que sofreu comigo, porque eu andava igual a minha mãe. Então, até hoje, depois de 30 anos de casado, eu ainda me vejo de vez em quando andando mais depressa e tendo que parar e esperar a Edneia me alcançar. Talvez você tenha pressa de chegar, mas você sempre é lembrado de que você tem que esperar alguém que você ama e que te ama para a gente chegar junto. Isso é discipulado. E por último, Deus não nos deixou para o seguirmos de qualquer modo, mas nos deixou o testemunho do Espírito Santo e da palavra para dizer como segui-lo. O Espírito nos dirige. A palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, de modo que nós não andamos nas trevas. Essa semana eu vi uma propaganda no Facebook de uma lanterna, do tamanho desse microfone, que quando você liga, ela ilumina uma coisa fabulosa, um holofote. Muitos gostariam de ter uma lanterna assim, porque não fica dúvida do que está na sua frente na noite, na escuridão. Deus disse que a palavra dele, a Bíblia Sagrada, o Evangelho, é uma luz assim, ela ilumina diante de nós, para que a gente saiba exatamente onde estamos colocando os nossos pés. A Bíblia não é o nosso Deus, fique bem claro isso, mas ela foi escrita por Deus para nós. A Bíblia não é Deus, mas ela é a palavra que Deus disse e escreveu para facilitar a nossa caminhada na sua presença. Jesus, quando orou por nós em João 17, ele disse, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Por isso nós devemos manter limpo e claro o nosso testemunho ao mundo.
Nós somos testemunhas e somos discípulos de Jesus. E nós devemos perguntar para as pessoas: quem quer nos acompanhar? Você quer nos acompanhar? Nós estamos chamando pessoas para nos acompanhar nessa caminhada. Para onde vamos? Nós vamos para o céu. Nós vamos para onde o Senhor Jesus preparou um lugar para nós. Então, o que importa? Tantos detalhes que ficam até cansando a nossa mente. O que importa é quem você está seguindo hoje. Nós estamos seguindo Jesus. E pregar o Evangelho, chegar nas pessoas e dizer para elas o que Jesus disse para nós. Jesus disse para os discípulos: vem e segue-me. Então nós chegamos para as pessoas e dizemos para elas: vem comigo, porque eu vou com Jesus. Você quer nos acompanhar?